É de manhã. O sol já está alto. Você acorda ouvindo o barulho de uma cidade viva, barulhenta, cheia de gente. Mas não é 2026. Não tem alarme no celular, não tem chuveiro elétrico, não tem café na máquina automática. Você está em Roma, ano 100 depois de Cristo. E o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga a civilização humana. Roma, no ano 100 depois de Cristo, era a maior cidade do mundo ocidental. Quase 1 milhão de habitantes. Para colocar isso em perspectiva, Paris e Londres nessa época eram aldeias. Nova York nem existia. Roma era 6 vezes maior que qualquer outra cidade europeia e só perderia esse posto 1000 anos depois, na Idade Média. Mas aqui está a parte que poucos param para pensar de verdade. Essa cidade colossal, essa metrópole de 1 milhão de pessoas, funcionava sem um único fio elétrico. Sem água encanada elétrica, sem geladeiras, sem iluminação pública, sem nenhuma das tecnologias que hoje consideramos básicas para a sobrevivência urbana. E ela não só sobrevivia, ela prosperava. Como? Vamos começar pelo começo, literalmente pelo amanhecer. Roma acordava cedo, não por escolha, mas por necessidade. Sem iluminação artificial nas ruas, a vida era ditada pelo sol. As pessoas levantavam com os primeiros raios de luz por volta das 5, 6 da manhã, sem relógio no pulso. O tempo era marcado pelo sol, pelos sinos dos templos e por relógios de água públicos, as clepsidras. A maioria da população vivia em prédios chamados insulae. 3, 4, às vezes 7 andares, sem elevador, sem encanamento nos andares superiores, sem isolamento. As paredes eram finas demais, você ouvia cada barulho do vizinho e o risco de incêndio era constante. Mas ninguém ficava muito tempo dentro de casa, porque Roma era uma cidade de rua. Ao sair do seu apartamento, você descia escadas rangendo de madeira. No térreo já havia movimento. Padeiros, açougueiros, vendedores de azeite. O cheiro de pão fresco misturado com algo muito menos agradável, porque Roma tinha um problema que toda metrópole sem tecnologia enfrenta: esgoto. A cidade tinha a cloaca máxima, um sistema de esgoto construído há mais de 600 anos antes de Cristo, impressionante para a época. Mas nem todos os prédios estavam conectados a ela. Muitos moradores simplesmente jogavam os dejetos pela janela. Era tão comum que leis romanas previam indenização se você fosse atingido por algo jogado lá de cima. As ruas eram pavimentadas com pedras de basalto, algumas das quais ainda existem em Roma hoje. Carroças eram proibidas de circular durante o dia para evitar congestionamento. Elas passavam de madrugada e o barulho era tão insuportável que o poeta Juvenal escreveu que era impossível dormir em Roma. Parece caótico, e era. Mas dentro desse caos havia uma engenharia que até hoje nos deixa sem resposta. A maior pergunta de qualquer metrópole é essa: como você dá água para 1 milhão de pessoas? Roma resolveu esse problema de um jeito que nenhuma outra civilização da época conseguia imaginar. Os aquedutos. Em 100 depois de Cristo, Roma tinha 11 aquedutos em funcionamento. Eles traziam água de fontes naturais localizadas a até 90 quilômetros de distância. O sistema inteiro transportava cerca de 1 milhão de metros cúbicos de água por dia. Mais água per capita do que muitas cidades modernas têm hoje. E tudo funcionava por gravidade. Os engenheiros romanos calculavam inclinações mínimas com uma precisão absurda para que a água fluísse continuamente, sem parar, sem correr rápido demais, sem danificar os canais. A água chegava em grandes reservatórios chamados castella, e de lá era distribuída por tubos de chumbo e bronze para fontes públicas, termas, e se você fosse rico o suficiente, diretamente para sua casa. Para os demais, havia centenas de fontes públicas espalhadas pela cidade, gratuitas, acessíveis a todos. Mas a água não servia só para beber, e é aqui que Roma começa a surpreender de verdade. Os romanos eram obcecados por banhos. As termas públicas não eram apenas banheiros, eram centros sociais completos, piscinas aquecidas, frias, mornas, saunas, salas de massagem, bibliotecas, jardins. O imperador Trajano construiu termas que acomodavam 3.000 pessoas ao mesmo tempo. E para aquecer essa água sem eletricidade, os romanos inventaram o hipocausto. Embaixo do piso das termas havia um espaço vazio.
Escravos alimentavam fornalhas continuamente, o ar quente circulava por esse espaço, aquecendo o piso e a água nas piscinas. Tubos de terracota distribuíam o calor pelas paredes. Era um sistema de aquecimento central, sem um único fio elétrico. Você podia estar em Roma no meio do inverno, com frio lá fora, e mergulhar em água quente dentro das termas. Os romanos iam quase todo dia. Não era luxo, era rotina. Era onde se encontravam amigos, se faziam negócios, se discutia política. A vida social romana girava em torno de um lugar sem geladeira, sem eletricidade e sem Wi-Fi. E funcionava perfeitamente. Mas toda essa grandeza tinha um preço. Um preço que os livros de história muitas vezes suavizam. Entre 30% e 40% da população da Itália era escrava. Eles construíram os aquedutos, operaram as termas, trabalharam nos campos, nas minas, nas casas, nas obras monumentais. Os que trabalhavam nas minas viviam em condições brutais, com expectativa de vida de poucos anos depois de entrar nelas. O Coliseu, que acomodava 50.000 espectadores, foi construído em apenas 8 anos, com trabalho incessante de milhares de homens, sem guindastes elétricos, sem caminhões, com rampas, polias, cordas e força humana. Toda essa engenharia genial era movida por exploração em escala que hoje seria inimaginável. Roma era magnífica para uma elite, era brutal para milhões. E à noite? Como uma cidade de 1 milhão de pessoas funcionava sem iluminação? A resposta é simples e reveladora. Ela basicamente não funcionava. Tochas, velas e lamparinas a óleo davam uma luz fraca, tremulante, que mal iluminava um cômodo. As ruas ficavam praticamente às escuras após o pôr do sol. Crimes eram comuns. Andar sozinho à noite era arriscado. A maioria das pessoas simplesmente não saía. A escuridão impunha limites que nenhuma engenharia romana conseguiu resolver. E é exatamente aí que está a resposta para a pergunta inicial. Roma não vivia sem limitações. Ela vivia dentro delas e construía soluções extraordinárias para cada uma. Sem eletricidade, criaram aquedutos que funcionam por gravidade. Sem geladeiras, criaram um sistema de abastecimento diário que alimentava 1 milhão de pessoas. Sem aquecimento elétrico, inventaram o hipocausto. Sem cimento industrializado, criaram um concreto com cinza vulcânica que dura 2.000 anos. Pontes romanas ainda suportam tráfego hoje. O Panteão, com sua cúpula de concreto sem reforço de aço, ainda é a maior do mundo nesse tipo de construção. Aquedutos romanos ainda levam água em algumas regiões. Roma nos prova que tecnologia não define civilização. Conhecimento, organização e a capacidade de resolver problemas com o que se tem, isso sim define. Mas também nos lembra que toda grandeza tem um custo, e vale sempre perguntar: custo para quem? Roma, no ano 100 d.C., era uma janela para o que a humanidade é capaz quando desafiada pela necessidade, e talvez seja por isso que, 2.000 anos depois, ainda estamos aqui, olhando para ela, tentando entender o que ela tinha que nós perdemos, ou o que ela tinha que felizmente deixamos para trás. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais história fascinante vindo por aí.